tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que chegar na presença do Senhor com certeza de causa, porque quem ora conta testemunho, querido. Você lembra da irmã Ana? Sofreu e gemeu, mas um dia ela está com um menininho assim no colo falando: por esse menino orava eu, porque quem ora conta testemunho. E é interessante que essa porta foi mais difícil de se abrir do que a porta da prisão. Quando o crente ele só tem o nome de crente, mas é incrédulo, é terrível o negócio. E eles estavam ali orando e não cria. Aí quando foram ver que era Pedro, diz que eles se espantaram e ficaram assombrados. Pode ser que alguém disse assim: poxa, mas começamos a orar agora. Queridos, oração não é tempo, oração é sentimento sincero no trono do Senhor. Aí Ele entra e dá a vitória, Ele entra e dá a bênção que você precisa. Eu quero nesta noite, na direção que o Senhor me deu, falar um pouco sobre portas. É a direção que Deus me deu, falar sobre portas. E quando a nossa amada irmã foi louvar a Deus, ela já começou a fazer um questionamento: se as portas estão fechadas. Aí eu falei: olha Deus aí no negócio. Deus não é Deus de confusão. Se as portas estão fechadas. Então vamos falar um pouco de porta. Porta é um tema que a igreja gosta. Muitas campanhas e mais campanhas de portas abertas. Eu acho que eu não devo conhecer quase nenhuma igreja que nunca fez uma campanha de portas abertas. Porque quando você entra por uma porta, querido, porta é algo que dá acesso. Porta é algo que também faz separação. Quando você fecha uma porta, você está separando uma coisa da outra. E quando você entra por uma porta, você está tendo acesso ao ambiente, a alguma coisa. Eu, quando tenho a oportunidade, por exemplo, de entrar pela porta de um rodízio, eu falo: eita, quantas oportunidades na minha frente agora, né? E eu só vou falando para o rapaz: dá lugar que Deus te usa. Quero nem saber que carne é. Porque é um ambiente, você entra por uma porta, você passa a desfrutar daquilo. E existem algumas portas que eu quero que você aprenda, nós vamos aprender juntos. Existem portas que só se abrem se você for perseverante. Tem porta que não se abre para a pessoa que desanima rapidamente. Diz que por Pedro faziam contínua oração. Contínua. Liberta Pedro. Pedro não foi liberto. Vou orar amanhã de novo. Vou bater nessa porta até ela se abrir. E diz que pela perseverança abriu as portas das cadeias. E ele chegou também, diz também a palavra, que Pedro perseverava em bater na porta da irmã Maria. Demorou para abrir, porque os crentes, estava difícil crer. Mas ela abriu. Por quê? Porque Pedro perseverou. Tem portas que só vão se abrir para mim e para você, se a gente perseverar. Você já teve esse episódio de alguém te chamar na tua casa, gritar o teu nome, mas você não atende de imediato, porque você está ocupado, está tomando banho, ou de repente está mexendo com fogo, e na hora que você corre para o portão, você vê a pessoa virando a esquina? Você ouviu a pessoa te chamar, só que não deu para você atender de imediato, só que a pessoa desistiu de esperar e bater. Aí ela fala: acho que ele não está aí não, e você está. Então persevera, querido. Se o que você quer para valer, persevera. Não desista dos teus sonhos. Supere os obstáculos. Não se deixe parar pela primeira muralha que você encontra, querido, porque Deus está com você. Davi foi muito abençoado por Deus, mas um dia veio um leão, ele enfrentou o leão. Daqui a pouco veio um urso, ele venceu o urso. Depois veio um gigante, ele venceu o gigante. Então, querido, eu creio que você é como Davi, já tem experiência lá no passado, aplica ela aqui no presente e Deus vai te dar vitória. Mas persevera, querido. Se o que você quer é importante para você, persista, insista, mas nunca desista. Eu acho até que é o pastor Jabes que fala uma palavra assim, né? Desistir jamais, persistir sempre. Tem que perseverar, querido. E ele perseverou, bateu na porta e os irmãos abriram a porta para ele. Há portas que só se abrem para quem é diferente, querido. A Bíblia diz em Daniel, capítulo de número 6, do 1 ao 3,
que pareceu bem ao rei Dário constituir príncipes, governadores, e diz que Daniel se distinguiu. Daniel se destacou dos demais, e a Bíblia deixa claro por quê. Porque em Daniel havia um espírito excelente. Tentavam achar alguma acusação contra Daniel e não conseguia. Não achavam uma brecha em Daniel. E diz que o rei chegou uma hora que falou: eu acho que eu vou constituir o camarada sobre todo o reino. E aí houve o levante. Aí houve a perseguição. Você percebe que ninguém mais foi lançado na cova, só Daniel. Por quê? Porque Daniel era diferente. E tem portas que só se abrem para quem tem um diferencial na vida, para quem é diferente. E às vezes a gente reclama porque as coisas não acontecem na nossa vida, mas o que nós estamos fazendo para as coisas acontecer? Você trabalha lá na firma, na sua seção tem 10 pessoas, vai vir o corte lá, por que não vão te mandar embora? Só porque você é crente? Só não vai ser mandado embora quem tem um diferencial, quem tem algo a mais para propor para a empresa, quem tem algo a mais para propor para o departamento. Aí o chefe vai falar: manda todo mundo, mas não toca nele. Tem um diferencial na tua vida, querido. Seja diferente. Você escolhe as coisas para ter, e porque você quer ser escolhido de qualquer maneira. Até as frutas são selecionadas. Você lembra que quando você vai para a feira, tu amassa umas 10 para depois escolher uma? Né? Amassa umas 10 para depois escolher uma. Até as frutas são selecionadas. Imagina que você, deve ter algumas irmãs aí que deve ter o ministério do bolo, né? Sabe fazer um bolo bom, né? Boleira. Imagina que você quer fazer aquele bolo abençoado de morango. Um bolo de morango, só que é bolo de crente mesmo, sabe? Aquele bolo que tem recheio no meio, cobertura de glacê e ainda morango em cima. Aí você vai na feira, compra um monte de caixa de morango. Você vai fazer o recheio do meio do bolo. Você vai colocar no liquidificador os morangos grandes ou pequenos? Pequeno. Por quê? Porque você vai pôr no liquidificador e vai bater. Vai misturar tudo ali mesmo. Você está fazendo só um creme para jogar no meio. Ninguém vai precisar ver nada. E os morangos grandes? Por que você não vai pôr no liquidificador? Porque você vai reservar ele para colocar em cima do bolo. Você vai separar os morangão. Os pequenininhos, coitado, vai tudo para o liquidificador e o negócio vai ficar feio lá. O pau vai comer. É um tal de... Vão jogar... Vai ser uma coisa só. Só que os morangos maiores vão ser colocados em cima do glacê. Está dando fome, né? Mas na tua casa tu dá lugar para o guerreiro depois. Mas não sai do espírito não. Você vai pôr aquele grandão em cima. E aquele morango vai ser namorado a festa inteira. Tu vai ficar até... vai ficar até esperando aquela parte. E por que esse morango grande vai para cima do bolo? Porque o que mais desenvolveu, o que mais cresceu, ele vai ter um lugar de destaque. Você quer lugar de honra, então cresça, desenvolva. De braço cruzado na rede não vai dar certo. Não adianta ficar na rede cantando: eu quero dar trabalho ao meu Senhor. Não dá. Tem que arregaçar as mangas e falar: eu quero um lugar melhor, Senhor. Eu quero crescer nessa empresa, eu quero crescer na igreja, eu quero me desenvolver mais. Então se esforce, e o Senhor vai te ajudar. Portas para o diferencial, não é para qualquer um. Tem muitas igrejas em Hortolândia, São Paulo e por aí vai. Por que que a minha igreja tem que ser abençoada? Por que que eu quero que venha para a minha? Tem que ter um diferencial, ou não? 20 igrejas, tudo igual? Agora aquela que tem um diferencial, querido, aquela que sabe recepcionar. Tem igreja que dá vontade de você ficar lá a vida inteira, só pela recepção do povo. Olha, só não fico porque senão meu pastor me mata. Mas tem umas que eu vou que a recepção eu falo: Jesus dos crentes, que coisa linda. O louvor, a dedicação do povo, a alegria. Você não vê ninguém cantando desanimado, você vê a pessoa cantando, adorando mesmo.
Tenham diferencial e o Senhor vai mover algo tremendo em prol de vocês. Mas saia daqui falando, a porta da nossa igreja tem que ser uma porta de diferencial. E o Senhor tem que salvar aqui, e as vidas têm que prevalecer aqui, mas eu tenho que fazer algo. Tenho que fazer algo. Você quer que a tua igreja seja abençoada? Eu te faço um apelo. Não seja um teórico. Não estou dizendo teólogo, teórico. Sabe o que é teórico? Aquela pessoa que não faz nada e está cheio de teoria. Ah, se fosse eu ali, eu dirigi o culto diferente. Ah, se fosse eu, se fosse, nunca faz nada. Não, querido. Eu acho bonito Davi. Davi questionou Saul. Saul, por que vocês não estão indo para a guerra, rapaz? Quem é esse incircunciso? Só que na mesma hora que ele questionou, ele se ofertou. Todos os pastores estão gemendo, que o povo só questiona, mas ninguém se oferta. Todo mundo, querido, teoria, eu faço um livro dessa idade cheio delas. O que nós estamos precisando não é de teórico, é pessoas que falam, pastor, eu vi uma necessidade, eis-me aqui. Não desfaleça o coração de ninguém, porque o teu servo vai para essa guerra. Seja diferente, querido. Aporta o diferencial. Segundo Reis capítulo 4, nos fala de um moço profeta, por nome Eliseu. Diz a palavra que sempre que Eliseu descia a Sunem, uma mulher o retinha a comer pão. E diz que sempre que ele passava por ali, ele ia na casa dessa mulher, comer pão na casa de Eliseu. Esta porta se abria para Eliseu sempre que por ali Eliseu passava. E por que esta porta se abria para Eliseu? Porque Eliseu tinha um bom testemunho. Ela olhava e falava, meu marido, vem aqui. Eis que eu vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E é profundo, porque ela diz, esse que passa sempre. Fosse qual fosse o dia, fosse qual fosse a hora, ali estava um servo fiel para valer. E aí ela proveu tanta coisa para Eliseu, e tem um questionamento que o pastor João e o pastor Ricardo me façam entender. Ela gostou tanto do testemunho de Eliseu, que ela proveu para Eliseu um quarto, uma mesa, um candeeiro, uma cama e uma cadeira. E o coitado de Geazi, vai dormir aonde? E o coitado de Geazi vai dormir aonde? Coisa boa é ter bom testemunho, querido. Quem tem bom testemunho, as portas se abrem e permanece aberta. Tem gente que trabalhou numa empresa, e tem gente que a própria empresa demitiu por causa da crise e chamou de novo, porque deu bom testemunho. É bem verdade que nós já saímos de muitas igrejas. Quantos aqui, não vou perguntar se é infantil, e perguntar quantos já trocaram de igreja. Eu sei que essa não é a tua primeira, mas a porta ainda está aberta lá? Ainda tens comunhão? Dá para dar uns glória de vez em quando com os irmãos? Dá para cultuar um dia de semana com os irmãos? Ou a porta fechou? Tem portas que só se abrem para quem tem bom testemunho. Porque tem porta que não se abre para qualquer um. E pelo contrário, por causa do mau testemunho, muitas portas se fecham para as pessoas. Mas se você tem um bom testemunho, querido, portas se abrirão para você. Há portas de livramento, como em Atos 16, que se abre. Paulo e Silas estavam no cárcere sofrendo muito. Só que as portas não se abrem na murmuração. As portas não se abrem na cara feia, nem no bico. Mas a porta para Paulo e Silas se abriu, porque eles resolveram adorar a Deus no meio da crise. Tem portas de livramento que se abrem se você adorar. É na adoração que muitas portas se abrem, porque a adoração chama a atenção do adorado, do Senhor Todo-Poderoso. E diz que se moveu a prisão, os alicerces do cárcere, diz que abriu a prisão de todos. Olha a força da adoração verdadeira. Só que diz o texto algo revelado ali, não esqueça. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aí que está, louvores a Deus, porque tem louvores que não é para Deus.
Aí que está o mistério. Tem louvores que é para mim e para você. O anjo pegou na nossa mão, com a espada abriu o mar, abriu a bênção, chegou. Mas a adoração para Ele. Porque mesmo no caso, eu creio, meu pensamento, que eles lembravam daquela alma que deixaram liberta lá fora. E eles se alegraram. E eles começaram a adorar e as prisões se abriram. Querido, é na adoração que muitas portas vão se abrir. Eu já ia me esquecendo, mas o Espírito Santo é muito bom. Quando Pedro chegou na casa da irmã Maria e começou a bater, disse que, eu estava falando com o pastor Ricardo sobre isso hoje, diz que eles estavam orando. Eles estavam orando por quê? Para Jesus soltar Pedro. Concorda? Que eles estavam orando para Jesus libertar Pedro, mas Pedro já estava livre. Então eles estavam orando por uma porta que já estava aberta. Sabia que às vezes nós oramos por portas que Deus já abriu? Deus já abriu, querido. E se você crê, tem muita porta aberta já para você. A oração certa é falar: Senhor, me mostra onde, me orienta meus passos, porque eu creio que já tem porta aberta para mim entrar, porque Tu és o Deus da minha promessa. Aleluia. Já tem muita porta aberta. Outra coisa interessante, a Bíblia diz que Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Então imagina você pegar aqui, ó, uma chave, colocar na porta, ela está fechada. Você põe, virei. Então a porta está? Fechei de novo. Abri, fechei. Abri. Está aberta. Só que a porta está encostada. E tem muita porta, me fez entender o Senhor que Ele já abriu. Mas só porque está encostada você não tem coragem de crer que ela está aberta. Aí você olha, ó, eu estou olhando para as portas ali, ó. Ah, está tudo fechada. Pode estar